dentro da evolução, da genética de populações e da evolução, o teorema de Hardy-Weinberg foi muitíssimo utilizado e permitiu a descoberta de coisas até então inimagináveis. Uma dessas coisas de muitíssima importância para a evolução é a relação 2pq-q2, ou razão 2pq-q2. Não é difícil de compreender. Suponha o seguinte: suponha uma situação na qual, havendo dois alelos, um deles seja dominante e o outro deles seja recessivo. Suponha também que haja seleção natural agindo contra o homozigoto recessivo. Então, dois alelos, um dominante, e a seleção agindo contra o homozigoto recessivo. Se nós aplicarmos o teorema de Hardy-Weinberg a situações de equilíbrio e se nós formos atribuindo valores aos alelos, a gente tem, de um lado do algoritmo, os valores da frequência alélica e do outro lado do algoritmo temos os valores das frequências genotípicas. Se formos diminuindo o valor da frequência do alelo recessivo, supondo, por exemplo, que a seleção natural está agindo e diminuindo a frequência do alelo recessivo, a gente vai ver uma diminuição progressiva dos heterozigotos, uma diminuição também dos homozigotos recessivos, o que é natural, já que a seleção natural está agindo contra ele. E se fizermos então cálculos similares a esse, considerando uma proporção cada vez menor, um número cada vez menor de homozigotos do alelo recessivo, veremos que haverá uma diminuição do número de heterozigotos, como também haverá uma diminuição bastante mais intensa ainda do número de indivíduos homozigotos recessivos. Então, para cada situação dessa, se pegarmos o valor, a frequência, dos heterozigotos e dividirmos pela frequência dos homozigotos recessivos, portanto, razão 2pq-q2, ou seja, o 2pq como numerador e o q² como denominador, se fizermos essa razão, calcularmos essa razão para cada uma das situações, nós veremos que o número de heterozigotos em proporção ao número de homozigotos recessivos aumentará extraordinariamente, de maneira tal que quanto mais raro for o alelo recessivo, maior o número de heterozigotos em relação ao número de homozigotos recessivos haverá. A ponto de, chegando num certo momento, nós só encontrarmos numa determinada população o alelo recessivo em heterozigose. Daria para dizer também que à medida que o alelo recessivo rareia, é como se ele se escondesse em heterozigose. De maneira tal que, praticamente, a partir de um certo ponto, não haverá mais indivíduos homozigotos recessivos. Que importância que tem isso para a evolução? Veja, se um alelo ele é recessivo e prejudicial, a seleção age contra o homozigoto recessivo. Isso significa que a seleção natural vai diminuir a frequência desse alelo a cada geração. No entanto, quanto mais a seleção natural baixa a frequência desse alelo recessivo deletério, prejudicial, menos a seleção natural tem poder de reduzir. Quanto mais ela diminui a frequência desse alelo homozigoto recessivo, perde ela poder de baixar mais ainda a frequência desse alelo. De maneira tal
que as gerações se sucedendo, a seleção natural perde força em baixar a frequência desse alelo. Por quê? Porque cada vez existirão menos indivíduos com esse genótipo homozigoto recessivo. No entanto, o alelo prejudicial recessivo, ele não desaparece, porque a seleção natural perde poder de eliminá-lo. Por que ele não desaparece? Ou por que existe baixa probabilidade dele vir a desaparecer? Pelo fato de todo alelo, a partir de um certo ponto, todo alelo recessivo estar em indivíduos heterozigotos, que não apresentando o genótipo deletério, não serão eliminados. Qual a importância disso para a evolução? A manutenção da diversidade. Mesmo alelos letais, mesmo alelos muito prejudiciais, eles diminuem de frequência, mas quando eles estão em baixas frequências, eles estão como que imunes à seleção natural. A seleção natural dificilmente os atinge, de maneira tal que as populações guardam grande número de alelos letais ou prejudiciais que permanecem fazendo parte do patrimônio genético da população, sem que a seleção consiga eliminá-los, mesmo sendo eles letais ou prejudiciais. É óbvio que, evolutivamente falando, essa, entre aspas, reserva de diversidade, que acaba por ocorrer, mesmo de alelos recessivos, letais ou prejudiciais, pode fazer com que a população tenha possibilidades de reagir a alterações ambientais. É como se fosse, entre aspas, uma reserva de diversidade que desse para essa população, entre aspas, um jogo de cintura, uma possibilidade de vir a reagir a uma eventual alteração do meio ambiente, graças ao número de alelos que ela apresente, mesmo sendo eles, naquela situação inicial, prejudiciais. Os alelos variam à medida que o tempo passa, de prejudiciais a neutros, a benéficos. Isso varia bastante de acordo com o patrimônio genético da espécie e de acordo com o ambiente. Alelos que num certo momento eram prejudiciais ou até letais podem, em outros momentos, ser úteis para a manutenção da espécie, possibilitando a espécie enfrentar dificuldades do meio ambiente que se altera.